Meu nome é Ivete Souza Sigrist, eu sou psicanalista, fisioterapeuta, empreendedora, cuidadora de idosos, acolhedora e amo amar todos aqueles que precisam ser alcançados pelo amor. Bom, empreender a gente empreende desde que a gente começa a buscar o nosso espaço, o nosso lugar, busca conquistar. Então, eu tenho empreendido mesmo antes lá de montar essa empresa que hoje eu tenho como a Refúgio Jeová Rafá. Quando eu comecei a fazer a minha faculdade, eu estava empreendendo. Talvez não em pessoas, mas em mim. Desde então, quando eu me conheço por gente, eu acho que estou empreendendo. Tudo começou de verdade mesmo assim, a Ivete empreendedora, quando a minha mãe ficou acamada. Minha mãe ficou acamada e ela precisou de uma fisioterapeuta. E aí eu me tornei a fisioterapeuta da minha mãe sem saber uma vírgula, nem, na verdade, o que é ser fisioterapeuta? Ser fisioterapeuta é cuidar, é amar e acolher. E incentivar e estimular aquele que precisa a ter melhor mobilidade, a alcançar os seus objetivos pela qual, às vezes, a doença fez com que ele perdesse o incentivo próprio até, de acreditar nele que ele é capaz. Então, a minha mãe, ela ficou acamada por muito tempo e ela ia para a clínica fazer fisioterapia. E um dia eu estava ali no chão sentada e comecei a palpar as pernas da minha mãe. Ela falou, filha, você nasceu para ser fisioterapeuta. Eu falei, mãe, eu nem sei por onde começar. Ela falou, filha, você precisa ser fisioterapeuta. Eu não quero mais ir para a clínica, eu quero ser a sua paciente. Então ali eu comecei a ser a fisioterapeuta da minha mãe. Naquela época a gente não tinha o Google, então eu nem pesquisei, só fui. E a minha mãe depois veio a falecer 2 anos depois. E depois que ela veio a falecer, eu meio que me perdi. E para me poder me encontrar, eu me busquei na faculdade de fisioterapia. Foi ali que eu me encontrei e comecei a cuidar de pessoas. E prometi para mim mesma, e talvez até para minha mãe, conscientemente, que eu montaria um lar de idosos para cuidar, amar, fazer fisioterapia, estimular e ajudar aqueles que talvez não tivessem uma Ivete dentro de casa, sentada ao chão, sem talvez nem entender nada, mas ela tinha a prontidão ali de fazer, de tocar, porque muitas das vezes nós não temos o conhecimento, mas se você tem a vontade, você vai. E foi ali que começou a minha vontade de fazer na minha mãe. Então eu descobri o meu propósito, de servir. O maior desafio da minha vida, desde quando eu comecei a faculdade de fisioterapia, é não ter apoio. O financeiro e, de fato, como eu também, logo em seguida que eu perdi a minha mãe, perdi meu pai, eu perdi o meu marido, 5 meses depois. Então, nesse momento, eu me senti só. Quando a minha mãe veio até a falecer, eu me revoltei com Deus. E então, quando eu me revoltei com Deus, hoje entendendo todo o contexto, eu realmente estava só. Eu estava sem Deus, sem a minha mãe, perdi meu marido, meu pai. Foi tudo isso em 1 ano e meio. E para eu entender tudo isso, hoje, com maturidade, com crescimento espiritual e emocional, e hoje chegando também no crescimento financeiro, eu entendo que foi necessário eu passar por tudo isso, para que eu entendesse que nem minha mãe, nem meu pai, nem meu marido seria tão suficiente para mim quanto Deus. A minha maior dificuldade foi entender quem era Deus para mim. Ele é o meu provedor, ele é meu sócio, ele é meu chefe, ele é meu patrão, ele é meu tudo. Quando eu comecei a faculdade de fisioterapia e eu comecei a usar aquela roupa branca, minhas filhas ficaram muito felizes. E aí, um dia, quando eu estava indo para a faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus e eu tive que pegar uma carona. E uma das pessoas que estudavam comigo passou por mim, na mesma sala ela estudava. E eu ia de Andradina para Três Lagoas. E ela não ia começar a chover. Ela passou e jogou lama. Aquilo acabou com... Eu pensei, poxa, ela vai para o mesmo lugar que eu. Não me deu uma carona, mas tá bom, eu vou chegar lá. Cheguei na faculdade de carona, sentei na minha carteira e elas começaram a dar risada em grupinhos. Mas isso não foi assim o fim para mim. Doeu, claro que doeu. Eu continuei. Aí aconteceu uma outra situação. No dia da prova, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha dinheiro para poder pagar a minha... Tinha que pagar, acho que a taxa da prova. Eu não lembro o que era que eu tinha que pagar. E se eu não pagasse, eu não faria a prova. Não tinha dinheiro para pagar a mensalidade no mês, do semestre, do mês ali. Por esse motivo, eu não entraria para fazer a prova. E o professor foi na sala de aula e me retirou da sala, na frente de todo mundo. E eu tinha estudado muito, eu sempre estudava muito. E ali, eu me senti muito humilhada. Voltei para casa e disse que nunca mais pisaria na faculdade. Fiquei 1 semana sem ir na faculdade. E eu acho que as minhas filhas notaram, porque a mais velha olhou pra mim, mãe, você não vai mais pra faculdade? Eu não tô vendo você mais de branco. Mãe, você não vai fazer isso com a gente gosta muito de ver você de branco. Nossa, a maior alegria é quando você veste a sua roupa branca e você vai pra faculdade. A gente tem orgulho de falar de você. Eu silenciei dentro de mim mesma e falei, amanhã eu vou pra faculdade. As minhas filhas não merecem ter uma mãe derrotada. Eu não sou uma derrotada, eu sou mais que vencedora. E eu fui e consegui concluir a minha faculdade.
O maior orgulho que eu tenho da mulher que eu me tornei, que estou me tornando a cada dia, é a coragem, a resiliência e a empatia. E o mais importante de tudo que eu tenho aprendido através do Espírito Santo é que ele mudou a minha mente. Então, quando eu pensei que eu estava só, eu não estava só. O Espírito Santo de Deus estava ali comigo. E ele mudava a minha mente a todo instante para que eu pudesse acreditar em mim, que eu podia ir mais longe do que as palavras diziam, do que os olhares diziam. Aquilo tudo não me definia. O que me definia e o que me fez seguir em frente foi acreditar. Você pode, você consegue. Continue. A Jéssica, me apresentou o Jantar das Leoas. Até foi interessante, ela postou e eu cliquei para ver o que é Jantar das Leoas. Foi muito doido, porque quando eu comecei a pensar na ideia de montar o lar Refúgio Jeová Rafá dos Idosos, apareceu lá no meu Instagram, porque ela me marcou. E eu falei, gente, o que é Jantar das Leoas? Aí eu vi lá, empreendedoras e tal. Eu falei, nossa, que legal. Cliquei e perguntei. Fui lá, no WhatsApp, no link do WhatsApp e me respondeu. Aí eu depois chamei a Jéssica. Falei, Jéssica, você vai? Ela falou, vou. Falei, tá, então eu também vou. Aí eu coloquei lá que eu ia e tal, mas depois eu falei, eu não posso ir, não vai dar pra eu ir. Aí a Jéssica, você tem que ir. Eu não sei quem que fala comigo lá no WhatsApp. Ela falou, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Quando eu quis desistir, logo então que eu iniciei aqui já o trabalho do projeto, ela ficou batendo na tecla, você tem que participar, isso faz parte de você. E algo falava dentro de mim, isso faz parte de você. E outra voz falava assim, você não vai poder ir, você nem consegue, porque você está investindo todo o seu dinheiro nesse empreendimento. Aí a outra voz falava, você pode, você consegue. A outra voz falava, não, você não pode, você está investindo tudo que você tem aqui. Aí a outra voz falava, você pode. Aí a menina lá do setor de vendas falou, olha, a Natália disse que você tem que estar nesse evento, que é a sua cara. Esse evento é sua cara. Aí a voz falou, viu? Você tem que ir. Aí ela foi e falou tudo pra mim, em vários áudios, até eu mostrei pra Renata, pras meninas que estavam aqui. Olha isso é de Deus. Eu vou, custe o que custar pra mim, porque pra Deus não custa nada. Esse evento é pra mim. É a cara de quem quer empreender, de mulheres empreendedoras leoas. Por isso eu falei, vou apoiar esse evento, para que esse evento possa chegar a outras mulheres como eu, que não acreditava, mas que elas podem alcançar os objetivos dela. E é por isso que eu apoio Leoas Empreendedoras. Estamos juntas nessas, vocês vão conseguir. Não desista. Como eu não desisti, vocês podem, vocês conseguem, vocês vão chegar lá. Esse evento pra mim, como eu já até falei um pouquinho, acho que antes, esse evento pra mim é um mar, um mover de águas. Sabe quando as águas se movem e você olha pra ela e fala, não, eu não posso mergulhar nessa água. Você olha assim e fala, será que eu posso? As águas continuam se movendo. E isso é o movimento das leoas, empreendedoras. E você fala, não, isso não é pra mim. Algo fala, vai, você pode. E você dá aquele mergulho dentro daquela água. Você sai de dentro dessa água, chamada Movimento das Leoas Empreendedoras. Você consegue, vai. Então, pra mim, Leoas Empreendedoras significa você tem tudo dentro de você. Você só precisa tirar de dentro de você e colocar pra fora. Então, mergulhe fundo. O nível que você procura está nas Leoas Empreendedoras. O conselho que eu daria para as mulheres que estão começando agora, porque hoje eu sou uma leoa empreendedora. Acredite em você. Eu só tive uma certeza quando eu comecei, lá atrás. E quando eu comecei esse projeto também. Detalhe, eu escrevi um livro chamado O Poder do Perdão. Também eu acreditei, porque eu não tinha ninguém me apoiando. O meu marido mesmo dizia, você não vai conseguir. A pessoa que estava ao meu lado não me incentivou. Ele dizia, você vai passar vergonha, como é que você vai lançar um livro? Eu lancei um livro. A conferência também eu lancei, O Poder do Perdão. E quando eu fui para montar esse lar, ele disse, você não pode, você não vai conseguir. E se você montar esse lar, gente, ele falou uma palavra muito forte, eu vou repetir aqui. Eu vou separar de você. E sabe o que eu disse pra ele? Porque se Deus já tinha me dado uma promessa, eu tinha que acreditar nessa promessa. Ele primeiro disse assim pra mim, eu vou largar de você, porque você vai deixar de viver. A voz sussurrou bem forte aqui. Você não vai deixar de viver, porque isso é a sua vida. Isso é a sua vida. Aí eu olhei pra ele, não, isso é a minha vida, então eu vou viver. E ele disse pra mim, eu vou me separar de você. Eu falei, legal. Então você pode divorciar de mim, porque eu não vou me divorciar de você e nem separar. Eu vou ser uma mulher viúva, porque eu me casei pra ser viúva e não divorciada. E hoje, sabe onde está o meu marido? Porque eu não fui discutir com ele, eu fui dobrar o meu joelho e falei com o pai. Meu marido, um dos que mais tá aqui empenhado nessa obra. Chega do serviço à noite e arregaça as mangas. Então, mulheres leoas, acreditem em vocês. Acreditem naquela voz que dizem, vocês podem. Eleva os seus olhos para os montes, da onde vem o seu socorro. Porque até quem diz que você não pode vai te apoiar. Acredite.
Mulher, você não está sozinha. Acredite. Como eu já falei e vou repetir, existe uma força dentro de você. E essa força que está dentro de você é ela que te impulsiona. Não olha para o lado, não olha para o outro lado, nem para a esquerda nem para a direita. Não olha para baixo, olha para cima, porque a sua força, essa que está dentro de você, essa energia vem de cima. Você consegue. Não fica preocupada com quem está dizendo para você que você não pode, que você não nasceu para isso. Você realmente não é isso. Você nasceu para muito mais. Acredite. Acredite na voz que grita dentro de você e ruge como leoa. Você consegue. Dá o passo e Deus coloca o chão. Ser empreendedora é ter coragem. É gritar, eu vou, ainda que o mundo diga não. O que eu espero viver no Jantar da Leoa é uma mudança de mente. É que a minha mente aumente muito mais, potencialize muito mais e levar o meu nível de empreendedora, onde eu posso alcançar muitas outras pessoas também. Meu amor, André Sigrist, no início você não acreditou, mas hoje você está abraçando essa causa de uma forma tão linda que eu só posso agradecer a você. Filhas, Tairine e Luísa Bian, desculpa não ter citado vocês antes, mas vocês fazem parte de tudo isso, porque ainda que ninguém tenha acreditado em mim, nem eu mesma às vezes, vocês acreditaram. Muitas vezes vocês só tinham medo de que eu avançasse o sinal e me decepcionasse. Eu entendo tudo isso, mas eu agradeço por vocês ter ficado por detrás dos bastidores, dizendo, vai mãe, você consegue. E você, amor, saiu dos bastidores e veio pra cima, com tudo, e abraçou essa causa. Obrigada por tudo. Eu só posso agradecer a vocês e a Deus por tudo isso que tem acontecido na minha vida. Obrigada. Nós nos vemos no Jantar das Leoas. Bora lá!